o Abrose Rural tem a honra de desembarcar aqui no Anauá, no município de Caravelas. E hoje vai ser um dia muito especial, Hudson. Muito obrigado por receber nossa equipe aqui e bora caminhando. Hudson, o que é o Anauá? Anauá? Levanta a cabeça, vamos entender. Anauá é a Casa da Floresta. Casa da Floresta. Casa da Floresta. E o que nós vamos ver hoje aqui dentro? Hoje você vai ver uma produção de espécies nativas voltadas para reflorestamento e sistemas agroflorestais. E a tecnologia que você tem aqui? Fala para nós. A gente tem um diferencial que é a produção com embalagens de fibra de celulose, uma tecnologia que a gente chama de Elepot. A gente representa uma empresa dinamarquesa, né? E vamos chegar que vocês vão conhecer um pouquinho do que a gente tem aí. Então bora, vamos lá ver. Vamos nessa. Convite feito, convite aceito. Eu, como sou curioso, eu quero realmente desvendar o segredo da tecnologia que está movimentando o extremo sul da Bahia, a Bahia, Espírito Santo, o Brasil todo, que esse cabra aqui, ó, trouxe aqui para nossa região. Nós estamos na máquina que faz milagre. O que essa máquina faz, Hudson? Essa máquina aqui, Mago, ela faz os paper pots, vamos chamar assim, né? Dessa tecnologia dinamarquesa, da Elepot, que eu falei para você. Paper pot? Paper pot. São embalagens, são embalagens de papel, né? Feitas de fibra de celulose. Não é assim. Esse aí, que exatamente. Esse é um dos diâmetros que a gente trabalha, né? Para a produção de nativa, a gente trabalha 100% com esse diâmetro de 35 milímetros, mas a gente tem também outros diâmetros para culturas que têm mais exigência, mais tempo, que precisa de maior desenvolvimento, né? Por exemplo, tem mais largos e tem mais fino também, né? Para eucalipto, eu preciso de um de 30. Olha a pergunta que eu falei para ele. Isso aqui é plástico? Papel. Fibra de celulose. Paper. Então, esse papel, essa fibra de celulose, que você hoje dispõe de uma tecnologia dessa, ele vai me dar condição de eu fazer literalmente a muda já pronta, eu já vou direto no solo e coloco que o solo vai absorver. Exatamente, Nossa. Direto no campo. Então nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de sustentabilidade. É isso aí. Anauá, sustentabilidade. Tá. Qual a sua capacidade produtiva? Fala para nós como surgiu essa ideia de trazer uma tecnologia dessa aqui para o extremo sul da Bahia. Isso, a ideia de trazer a tecnologia para o extremo sul da Bahia, nós somos um dos pioneiros, né? Que trouxemos essa tecnologia para o Brasil, foi justamente de auxiliar nesse mercado da regeneração. Então, hoje é um mercado crescente, né? Uma necessidade real de reflorestamento e, como consequência, a gente trouxe isso também para o desenvolvimento de outras culturas, né? Tanto na região quanto mamão, café, né? Então esse como é? Paper pot. Esse paper pot pode ser usado não só para reflorestamento, qualquer cultura, mas também para plantio de qualquer cultura. Sim, desde hortaliças até, né? Aqui a gente mesmo já desenvolveu banana, né, de laboratório, mamão, é muito procurado para mamão, café, né? Agora sim. Até cana de açúcar a gente já fez. Agora eu vou falar para você, eu trabalho muito com a questão da produtividade. O tubete, é aquele preto, gente, que você já vê aí, né? Um preto de plástico. E tem a sacolinha plástica. Isso. Ambos têm que fazer aquele trabalho de tirou, colocou o tubete lá, vem cá, buraco e coloca. Isso. Né? Isso é um processo natural de lado. Exatamente. Do plástico. E aqui? Aqui você já ganha tempo. Você pegou aqui e você colocou aqui. Exatamente, você tocou um ponto importante, até para nós, como produtividade, como viverista, né, como produtor de muda, até chegar no campo. Sim. Como viverista, eu gosto de dizer que o Elepot, ele tira literalmente a encheção de saco, né? Então, a gente, literalmente você não vai encher o saco, a encheção de saco. Então, assim, o tubete, por mais versátil, né, que ele seja, ele também precisa de uma máquina ou um enchimento manual. Sim. Mas ele não fica perfeito, ele pode dar bolhas de ar, né, dentro do sistema de compactação. Então essa má compactação no tubete, ela vai criar pontos negativos para o desenvolvimento radicular, né? Onde tiver essas bolsas de ar, o desenvolvimento radicular
não vai ser. Eu não sei se você já tirou uma muda do tubete e viu que ela descabelou toda. Sim, né? Sim. Então, é que lá embaixo do tubete tem um buraquinho. Tem umas raízes que ficam ali. Todo mundo vai tentar buscar aquele buraco. Né? As raízes, naturalmente, elas vão procurar o buraco. Esse processo no viveiro, né, quando a raiz começa a ter um crescimento que não é para baixo, né, ela vai começar a sair de forma irregular, a gente chama ele de enovelamento. Inclusive, o enovelamento, ele tem dados de registro, principalmente uma cultura que é muito favorável para esse acontecimento, é o café, que tem uma raiz mais rústica, né, uma raiz mais pesada, mais puxada. Ele pode acontecer até um autoestrangulamento, porque o desenvolvimento da radicular começa a crescer sobre a raiz pivotante e ela começa a crescer sufocando a própria planta. E aqui? Né? Zero. Não existe esse tipo de... Que nós vamos ver lá depois. Lá no final. Que você me falou que as raízes crescem tudo assim, bonitinho, organizadinho. Exatamente. Isso aqui imita muito, Mago, o plantio direto. Né? Como se a gente estivesse plantando a muda, a semente diretamente no solo. A gente está imitando a própria natureza. Né? Mas, sem mais delongas, nós podemos ver a máquina funcionando? Isso. Aí só explicando um pouquinho o que vai acontecer aqui, né, antes do funcionamento da máquina, né? Que a Renata vai estar fazendo. A gente alimenta aqui com substrato e a gente dimensiona. Essa máquina eu posso trabalhar com tamanhos distintos. Ela vai começar a fazer, você vai ver, eu estou programado aqui para fazer de 12 por 35 milímetros. Eu posso tanto trocar esse equipamento aqui, que aí eu dependeria de mais tempo, né, para poder fazer um mais largo, quanto eu posso trabalhar também com a altura. Esse é o padrão que a gente trabalha para a nativa e outras culturas que têm um período de produção bem parecido com a nativa. Conforme ela começar a fazer, você vai ver que a gente vai fazer de tamanhos diferentes também. Que, por exemplo, para a cultura do mamão, que é uma cultura mais rápida, né, de menos tempo no viveiro. Hortaliças, né, tomate, né, então você pode trabalhar com Você me falou uma coisa que eu estou curioso. Por que eu sou... Gente, eu não entendo nada disso não. Você falou substrato e não é terra não, é? Aqui não é terra. É substrato, esse substrato é preparado... Essa não é invocado, meu filho. Mas é jeca, mas é joia. Não é jeca, mas é joia. Então, isso aqui não é terra, é um substrato. Não é terra, é substrato. A base do substrato é casca de arroz carbonizado, que é um resíduo industrial, né, preenchido junto com essa turfa, que chama turfa de esfagno. O que é uma turfa de esfagno? A turfa existe na natureza, de ambientes úmidos. Só que essa turfa, ela é elaborada em laboratório. Ela é multiplicada em laboratório. Né? Caramba, então, isso, a gente não é porque a gente não queira trabalhar com terra, mas como a gente tem, por exemplo, a nossa meta diária é de 5 a 10 mil unidades, né? Aqui? Isso. Quantas gramas você acha que tem esse tubete aí? Eu sou ruim de grama, isso aqui tá parecendo um charuto. Esse eu portava lá. Isso aqui deve ter umas 50 gramas? 50, 60 gramas. A muda pronta... Tô bem de balança. A muda pronta vai ficar em torno de 90, 110 gramas. Da água, tal também. Se eu fosse para terra, isso já ia para quilo, né? Então tem o peso, né? Tem a chance de eu estar carregando patógenos de solo, né? Então assim, se eu estou produzindo a muda aqui, levo ela lá para o Pará. Então se eu estou trabalhando com solo, tem a chance de eu carregar esse patógeno no solo também. E uma outra questão, se eu estou produzindo com solo, eu estou tirando ele de algum lugar, eu estou fazendo um buraco em algum lugar. Né? Então, isso também está no nosso programa de sustentabilidade. Né? Lindo, se eu trabalho com substrato, eu tenho todos esses benefícios, além de quantidade de água, uso da água, gestão, né? Tudo isso está associado também ao substrato. Chegou a hora mais importante, que é a hora de ver essa máquina magnífica funcionando. Joga duro, meu filho. E saindo da área de produção dos nomes mais complexos desse bicho aqui... Elepode. Elepode. Então nós vamos falar aí, gente, que a gente não é acostumado com esses nomes, né, difíceis, com a tecnologia. Aí nós estamos aqui onde que as mãos de fadas faz acontecer. Que lugar é esse aqui? Aqui essa parcela da produção, uma casa de produção, né, é onde a gente faz a semeadura, o processo que eu expliquei um pouquinho para vocês. Vou explicar para vocês um pouquinho no passo mais à frente, né? Mas antes de chegar nesse processo de semeadura, a gente faz a quebra de dormência. Cada espécie tem uma dormência diferente, um período diferente. Vocês vão entender um pouquinho isso mais para frente, né?
Mas basicamente é onde a gente faz a semeadura e a repicagem. O que seria a repicagem? A planta, dependendo da espécie, né? Cada planta tem um período do desenvolvimento que a gente vai passar ela para a embalagem definitiva, que é o Elepod, né? Então ali as meninas estão com cuidado, né, de fazer uma repicagem mais centralizada, né, para a gente ter um desenvolvimento radicular uniforme, né, e também para que a raiz não entre torta, porque a raiz que entra torta, que nasce torta, nunca se direito. Para a raiz é a mesma coisa. Que boa. Essa música ela foi feita para a floresta mesmo. Para a floresta, né? Que massa. Meu irmão, eu tô encantado com esse negócio. Anauá. Bom demais. Joga duro, hein, cara? Exatamente. Muito duro. E daqui nós vamos para onde agora? Aqui nós vamos, estamos fazendo um tour aqui no Anauá. Concluindo a parte Concluiu as meninas aqui. Da produção. Nós vamos levar esses bebezinhos para onde? Isso aqui são os bebês. Os bebês. Os bebês. Vai para onde? Esses bebês elas vão para a estufa, né? Que é o? Para a estufa é o ventre, né? O ventre da mamãe, o berçário. O berçário. O berçário. Então, gente, o tour hoje está maravilhoso. Anauá, vou falar para vocês, é um projeto magnífico que eu gosto muito de ver. Tecnologia associada com sustentabilidade. Exatamente. E reflorestamento florestal, é o que nós estamos precisando muito nesse Brasil. Eu quero mais uma vez te agradecer por esse convite. E vamos lá para a barriga da mamãe natureza levar os bebês. E chegamos aqui num lugar diferente e muito quente. Nós estamos onde mesmo? Aqui a gente chama de estufa. Eu gosto de chamar de berçário. Um berçário. Um berçário. Por que não tá tão calorzinho gostoso desse aqui? Aqui a gente imita muito o clima da floresta, né? Você já deve ter entrado numa mata, já. Um calor danado na floresta que é fechado. Quente então, e úmido. Quente e úmido. Então, literalmente aqui é onde que as plantas, elas falam assim, tô em casa. É a barriguinha da mamãe. O ventre, gente. O ventre. Você simula tudo também, você não tem nada, né? É porque a natureza simula a gente também, né? Então, daqui, a função daqui é o quê? As meninas colocou no... Qual é o nome do negócio? No Elepod. Esse nome é difícil, Elepod. Tem que trazer um nome mais brasileiro, né? Elepod. As meninas foram lá e colocou a mudazinha no Elepod. E ela vem pro ventre da mãe. Aqui basicamente são dois processos que acontecem aqui dentro, né? Mas tem um processo que começa antes daqui, que a gente chama de quebra de dormência. Né? Como a gente trabalha com sementes, cada semente ela tem uma natureza diferente para se germinar, né? Tem sementes, por exemplo, que se eu não fizer essa quebra de dormência, ela pode demorar 2 anos para poder germinar, em condições naturais ou assim, em condições de estufa. Na natureza, a natureza tem um ciclo dela, né? A forma de como vai germinar, né? Então, tem sementes que precisa de passar no trato intestinal de um passarinho, então assim, né? Isso. Então a gente simula através seja de temperatura, né? Então assim, tem sementes que eu trato elas com água fervendo, tem sementes que eu trato ela com água morna. Tem semente que eu faço um processo que é chamado escarificação, que é lixar. Né? Tem sementes que eu preciso de cortar o tegumento, né? Então cada uma ela tem uma história diferente, né? Pronto. Então aqui, eu tô aqui no ventre da mãe natureza, que você colocou. Do ventre aqui nós vamos para onde? Do ventre da mãe a gente vai para a casa de vegetação. Que é a semifinal ou é a final? É a semifinal e final. É onde tem o crescimento e a rustificação, que eu vou contar um pouquinho para você lá também. Então, bora lá. Vamos nessa. Eudes, chegamos aqui na etapa final desse processo maravilhoso que a Anauá tem, que é desde lá do início nós passamos, mostramos as tecnologias, e agora estou curioso, querendo saber como que realmente essa tecnologia ela é eficaz lá na hora de fazer tirar daqui e colocar no solo. Fala para nós um pouquinho desse ambiente que a gente está aqui, fala para nós agora dessa etapa final que a Anauá precisa mostrar para a gente, para o pessoal da de casa, para saber realmente a linha de produção.
Joia, Mago. Então aqui a gente está na última etapa do processo, como você falou, né? Aqui é a casa de desenvolvimento, a gente chama esse ambiente aqui de um ambiente vegetativo, né? Onde a gente ganha em crescimento e a partir de um dado momento, a depender da espécie, a gente inicia o processo de rustificação. Basicamente, o processo de rustificação é preparar a planta para o campo, né? Então essa rusticidade está ligada não só ao desenvolvimento em tamanho dela, mas uma aceitação com o campo. Então isso a gente consegue fazer aumentando a intensidade solar, a luz e reduzindo a água, né? Porque como a gente trabalha com reflorestamento, possivelmente essas plantas vão ter estresses em campo, né? Vão ser ambientes com pouco ou baixíssima fertilidade de solo. A gente está falando de mudas que vão ser para atender uma regeneração, um reflorestamento, né? Porém, a tecnologia ela vai além, porque é a tecnologia do paper pot. Hoje a gente representa ela para diversas culturas, né? Além das culturas nativas, né? Então na região, mamão, o café, né? As culturas comuns de viveiro, eucalipto, né? Elas também, a gente representa elas e é possível ser plantado na tecnologia Elepot. Um dos benefícios, dentre tantos benefícios do Elepot, né, é a questão que eu gosto de começar, que é o sistema radicular. Né? O sistema radicular, se a gente perceber aqui, ele está muito bem formado, não há nenhum tipo de enivelamento, né? Então você vê que o direcionamento da raiz está muito parecido ao desenvolvimento natural no solo, né? Diferente do tubete e da sacolinha plástica. Né, que quando você tira a sacolinha plástica ou você tira do tubete, você tem aquela desorganização do desenvolvimento radicular. Se você tem um sistema radicular embolado ou um sistema radicular torto, ela vai se manter torto para o restante da vida. É pau que nasce torto? Exatamente. Pau que nasce torto, morre torto. Morre torto. A raiz é a mesma coisa, né? Então, o sistema Elepot aqui, como vocês podem ver, ó, em contato com o oxigênio, tá vendo? Essa raiz nova aqui, em contato com o oxigênio, ela seca. Diferente de quando ela é fechada com uma embalagem de plástico. Uma embalagem que não é biodegradável. Né? Que não é biodegradável, né? Então você vê aqui em contato com a luz do sol e com a umidade, ela está normalmente, diariamente, ela está estimulando saída de raiz nova, vai desidratando. Então o que acontece? Quando você planta essa muda direto no solo, ela não tem nenhuma barreira. Sim. Né? Assim, vamos fazer um comparativo aqui. Uma barreira física mesmo. Não tem uma barreira física. Que é aquela questão lá do plástico que complica. Além do impacto do plástico, vamos usar assim o que a gente tem de tecnologia que é mais conhecida, que é o tubete, né? Que é dependendo do formato do tubete, ela estimula um enraizamento para baixo. Porém, o tubete, quando você vai levar a muda para campo, obviamente você vai ter que tirar ele de dentro da embalagem. Sim. E esse tirar de dentro da embalagem, já acontece um estresse no sistema radicular, né? Além da má formação, tá arrancando. Você está arrancando. E a outra coisa é que você é obrigado no sistema de tubete ou na sacolinha plástica, ele desenvolver esse excesso de raiz, que senão você vai tirar e ela se desfaz, né? O Elepot, você está com a muda sempre pronta para campo. Caramba. A muda pode estar pequena, pode estar grande, no tamanho que você quiser, ela está sempre pronta para campo. Agora, né? Você me falou uma coisa que eu estou aqui matutando. Você de casa, ele falou que essas plantas, elas aqui tipo uma academia, você tem que preparar elas para segurar, para chegar em determinado lugar que elas resistam. Então aqui você prepara literalmente ela aqui como uma academia para chegar lá num ambiente lá hostil, um ambiente hostil, e já está pronta para aguentar o sol forte, muita água. Então aqui você é um preparador físico de planta. Esse é o cara. Outra coisa curiosa que eu fiquei aqui foi que tá sumindo o biograma. O papel. Exatamente. Exatamente. É por isso que isso aqui então pode ir direto no solo, porque a natureza vai absorver. Vai se decompor. Olha. Né? É um papel certificado, né, de uma empresa dinamarquesa, é um papel certificado. Caramba. A gente tem diferentes papéis também, né? A gente tem para culturas de desenvolvimento mais rápido, que precisa de uma degradação mais rápida, e também tem o contrário, papéis que têm uma degradação um pouco mais lenta, né? Por exemplo, a cultura como o cacau, o café,
né, ela tem necessidade de mais tempo de viveiro, né, principalmente quando é enxertado, quando a gente faz clonagem, né? Aí tem que ser um papel mais um pouco resistente. Aí a gente vai trabalhando com os papéis de acordo com a cultura. É que para demorar, né, dar o tempo exato. Exatamente. Na Dinamarca, por exemplo, esse papel aqui, ele é considerado que de 6 a 8 meses ele acontece uma degradação efetiva em contato com o solo, não externo. Né? Mas em contato com o solo, obviamente que o solo é um ambiente que favorece a decomposição, né? Por a gente estar num país tropical, essa decomposição acontece ainda mais rápido. Tá, por que você falou de Dinamarca? Agora eu vou te perguntar uma coisa muito pessoal, que eu estou aqui com uma vida na mão. Fala para nós uma frase que define tudo que nós vivemos aqui hoje, tudo que nós passamos aqui, a tecnologia, o amor à natureza, o amor à restauração, à conservação, aos seus parceiros, aos seus funcionários, colaboradores e exclusivo, a natureza. Fala uma frase, fala uma palavra para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro e falar o seguinte: o extremo sul da Bahia está de parabéns por ter pessoas igual você e pessoas igual várias outras pessoas que já passamos aqui na restauração e conservação ambiental. É com você. Você me pegou de surpresa, hein, cara? Tem que ser. Você gosta, eu te falei você que eu não sou roteirizado, não. Fala. Cara, eu acho que mais que uma frase, mas é um contexto, sabe, Mago, que eu gosto de realmente seduzir as pessoas, principalmente a gente aqui. Hoje eu me sinto privilegiado de estar presente aqui nessa região, no extremo sul da Bahia, né? Eu tenho um carinho muito grande, apesar de eu ter nascido no Espírito Santo, eu fui criado aqui na região, né? Eu tenho um carinho muito grande à natureza desse lugar, né? Eu venho do mercado da ciência, né? A universidade me trouxe como cientista da biologia. E eu não encontrei nada ainda no mundo, como eu tenho certeza que não vou encontrar, como a natureza que ainda existe aqui nesse cantinho nosso que a gente chama de extremo sul da Bahia, né? Então acho que eu queria trazer mais do que uma frase, uma reflexão, né? O Brasil hoje ele tem a maior biodiversidade do planeta. O extremo sul da Bahia tem a maior biodiversidade do Brasil. Então, é mesmo? Exatamente. Aqui, inclusive, é considerado pela ciência como Ileia Baiana. Ileia é uma associação à Amazônia. Então, aqui é a Amazônia Baiana, justamente pela diversidade que ainda existe, mesmo que lindo, desde 1500 a gente sabe que a devastação, o desmatamento, né? Então, acho que a nossa responsabilidade, a responsabilidade do Anauá, é um resgate também cultural do que realmente é nosso. Né? Eu não estou desfazendo das culturas regionais, pelo contrário, eu acho que a gente hoje já consegue até encontrar pontos que consegue convidar, né, a produção estar relacionada diretamente à natureza local, né? Mas a gente não pode esquecer disso, porque se a gente tem um tesouro e a gente não conhece, a gente não sabe a riqueza que a gente tem, né? Então o que eu gosto de seduzir as pessoas a pensarem, quando a gente pode estar falando, quando a gente está se expondo dentro dos canais, reconheça o que é nosso, valorize o que é nosso, sabe? A gente perde muito, que a gente perde das riquezas dos nossos biomas, da riqueza da nossa natureza, é justamente porque a gente não conhece. Né? E a gente vende uma imagem na sociedade, né? Seja no dia do meio ambiente, no dia da árvore, de que ame a natureza, ame a árvore, mas quem da sociedade realmente conhece o que é a natureza? Né? Nossa, você colocou a gente para pensar agora, viu? Né? Então, assim, é muito difícil a sociedade amar o que ela não conhece, né? Então, assim, amar o desconhecido é complexo, né? Então, eu acho que mais do que uma frase, é um convite para poder tentar reconhecer o que realmente é nativo, o que é dessa região, né? Porque conforme o tempo vai passando, os dados são que a gente está perdendo de forma muito acelerada e de forma irreversível os nossos tesouros, né? Então, eu acho que se a sociedade reconhece, é uma chance que a gente tem, independente do governo, independente das associações, independente das ONGs, das instituições, né? Se a própria sociedade valoriza e reconhece, a gente tem mais chance, né? A gente tem aqui plantas, né? Que boa parte delas são alimentícias para o ser humano, mas não são convencionais, você não vai encontrar no supermercado, né? Mas tem um valor agregado. Hoje, a maioria dessas plantas são, inclusive, ela é encontrada na prateleira do supermercado, mas como um produto fino, né? E isso nasce no seu quintal, né?
A dona de casa compra lá na prateleira do supermercado como um produto fino a aroeira pimenteira. Ela mal sabe que ela nasce nativa, está no quintal dela. E talvez o marido dela cortou até para poder plantar café, entendeu? Então, assim, esse desconhecimento, ele nos custa bastante, né? Então, eu acho que mais que uma frase, uma reflexão, né? Nossa! O Hudson deu uma aula de humildade, uma aula de conhecimento para com nós mesmos e para com a natureza. E eu só tenho a agradecer a você, ao seu pai, pelo convite, a gente conhecer um projeto magnífico desse, um projeto que fala diretamente com a natureza, um projeto que o Brasil e o mundo já está conhecendo, que eu estou sabendo, e vai conhecer mais. O que eu tenho para dizer para vocês, gente, conheça a natureza para você saber preservar. Mago Muniz, para o Abraço Rural.